Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renato, sou professor aqui da Universidade do Estado do Pará. Como eu não sei quando que vocês vão ver o vídeo, né? Então vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente, agora num formato um pouco diferente do que eu estou acostumado a estar aqui no projeto de saúde digital do CCBS da UEPA. No geral, eu costumo estar com algum convidado, trabalhar numa dinâmica de podcast, numa dinâmica mais dialogada. Porém, essa é uma apresentação que eu fiz no seminário da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, no Centro de Estudos Estratégicos, e a pedido daqui do projeto de Saúde Digital CBS da UEPA, eu vou compartilhar com vocês, fazendo algumas diferenças do que eu apresentei lá. Nesse sentido, aqui, essa exposição ela vai ser uma exposição conceitual e também a parte de reflexão, de uma certa crítica nessa temática, no que tange a atenção primária e o processo da saúde digital. Vocês podem ver como foi essa discussão no webinário do Centro dos Estudos Estratégicos da Escola Nacional de Saúde Pública, que está no YouTube, na página da CE. E agora vocês vão poder ver também na página da Saúde Digital CBS parte dessa discussão com alguns ajustes pela demanda que a gente tem visto aqui na saúde digital da UEPA. Então, novamente, agradeço o convite. É uma temática extremamente complexa, não se acaba aqui. E, sem dúvida, eu espero que a gente possa futuramente fazer mais discussões com essa temática, principalmente com o intuito de ajustar e também aprimorar os projetos nesse campo da saúde digital, aqui na UEPA, aqui no Saúde Digital CCBS. Bom, para início de conversa, vamos trazer um pouco de reflexões conceituais. É uma área muito grande, então, assim, eu não vou me aprofundar em termos filosóficos e também nem em conceitos do campo da ciência da computação, propriamente dito. Vou trazer a partir de elementos do que está na política internacional, ou seja, nas definições da Organização Mundial de Saúde, um pouco do que a gente tem aqui no Brasil e o que tem sido pensado, né, especificamente para a atenção primária. E aí, claro, que no meio disso tem algumas referências internacionais também que eu vou mencionar aqui para o nosso debate. Então, de certa forma, quando a gente está falando de saúde digital, é importante a gente compreender que ela é um conjunto, né, de estratégias para o campo da atenção à saúde. Então, o que a gente vê na OMS é muito no sentido do uso de tecnologias de informação e que elas podem contribuir na parte assistencial, na qualificação das equipes de saúde, na melhor decisão, na tomada de ações, tanto na parte assistencial, como na parte de gestão, na parte de vigilância, de regulação e promoção da saúde. Então, vocês podem perceber que a saúde digital ela é bem ampla, né? Então, o que a OMS vem apontando é que essa tecnologia de informação e comunicação em saúde, ela vai nos auxiliar, ou deve nos auxiliar, numa perspectiva em que a gente possa ver os efeitos e os resultados dela nesses campos que eu acabei de citar anteriormente, né? Ou seja, na vigilância, na tomada de decisão clínica, na regulação, na promoção da saúde, em discussões em torno de elementos da prevenção. Então, não é qualquer tecnologia de informação e comunicação em saúde que ela, então, vai servir
para a gente, né, no campo da saúde. Então, a OMS ela delimita isso bem. E aí, nesse sentido, a gente observa muito, né, tradicionalmente, o tema da telesaúde. A telesaúde está dentro desse campo da saúde digital e, no geral, ela está se referindo mais a dois aspectos aqui, que é a parte assistencial e a parte de educação. Então, de certa forma, quando a gente olha para o projeto Saúde Digital do CCBS, ele está dentro desse escopo do telesaúde, em que a gente está falando aqui de utilizar as ferramentas para assistência e utilizar as ferramentas para fazer educação na modalidade EAD, né? Se tivesse perspectivas de, digamos, de aprimoramento de software, de programação, de análise e processamento de dados, a gente teria um escopo maior, né? Que isso tudo está dentro da saúde digital. Mas, digamos que o projeto aqui de saúde digital do CCBS, da UEPA, ele está ainda bem nessa perspectiva do telesaúde, né? E dentro do telesaúde, a gente tem o termo geral voltado para a telemedicina. O CFM, ele aponta, né, a telemedicina como exercício da medicina por meio de plataformas, metodologias de comunicação audiovisual, de dados, um termo que a gente não costuma utilizar muito, a gente tem falado mais de tecnologia de comunicação, informação e saúde, né? Outros autores, eles apontam que esse termo telemedicina está agora também sendo aprendido para outras áreas da saúde, por exemplo, a psicologia, a própria nutrição também, enfermagem, entre outras. A OMS vê a telemedicina muito como serviços, né, voltados justamente porque a gente estava falando anteriormente, diagnóstico, prevenção, pesquisa, avaliação. Então, a telemedicina ela entra nesse rol de possibilidades e aí nesse sentido, principalmente da prestação de serviços. Nós vamos ter, então, com a pandemia de Covid-19, uma intensificação dessas ações. Então, de certa forma, nós temos uma legislação publicada em 2020, apontando o que é elementos da telemedicina. A gente vai estar, a OMS, reconfigurando, principalmente para a lógica da telemedicina, para a perspectiva da assistência, né, da prestação de cuidado, propriamente dito. Então, vejam, são conceitos que a gente está mudando o tempo todo e que ele está variando também não só com o contexto, né, as situações pelas quais a gente está passando enquanto sociedade, mas também pelo desenvolvimento dessas tecnologias. E uma dessas reflexões que a gente tem visto nos grandes centros é como que a gente consegue avançar nessas perspectivas, mantendo um certo interesse e uma lógica do público e menos uma lógica do privado. Isso é algo muito complexo, vide as big techs, né? Grande parte de nós aqui utilizamos serviços da Google, da Microsoft, temos plataformas de comunicação via Zoom, que são todas elas atreladas às big techs, às inteligências artificiais, né? Como o ChatGPT, por exemplo, né? A Copilot da Microsoft, o Gemini da Google, enfim, uma gama de tecnologias desenvolvidas nessa área, que como é que a gente tenta trabalhar numa perspectiva do domínio público, dos interesses do Sistema Único de Saúde, já que a gente está falando de uma saúde digital para o Sistema Único de Saúde, para as necessidades que nós encontramos na realidade da nossa população. Então, dentro da Fiocruz, parte-se de algumas reflexões a respeito de modelos de governança. Então, a ideia é que nesse modelo de governança nós possamos
confluir interesses econômicos com interesses da ciência e tecnologia, com os interesses políticos e sociais daquele contexto, com uma prática estratégica para o Sistema Único de Saúde. Então, veja, a modelagem hoje da saúde digital do CCBS, ela está muito voltada para uma necessidade mesmo do Sistema Único de Saúde. Isso é algo muito importante. Se a gente quer falar saúde digital no SUS, que a gente possa, então, fazer pactuações com as gestões municipais, fazer debates com a população, a fazer prestação de contas desses serviços, fazer com que esse serviço ele esteja inserido numa perspectiva da praxis do sistema de saúde. Então, isso é algo que a gente tem trabalhado dentro da Fiocruz e que diversos projetos que tragam essa temática da saúde digital, a gente tenta trazer com essa perspectiva. Porque, como eu bem falei, existe todo um complexo econômico industrial do campo da tecnologia que o setor privado ele é muito forte. E se a gente pensar, então, em elementos como produção de dados, análise de dados, hardware, software, isso traz uma dificuldade importante para a gente pensar numa transformação digital para o sistema de saúde. E aí, eu trago para vocês o que tem sido discutido a nível internacional. De certa forma, nós temos diversos institutos, ficaram pequenos aí, mas eu posso trazer para vocês aqui a OCDE, a Unesco, associações de engenheiros da computação, universidades, desenvolvedores também, principalmente a Microsoft, no sentido de apontar que é preciso que a gente avance para um certo consenso a respeito de uma inteligência digital, já que nós estamos num cenário em que todo dia nós temos inovações nesse campo tecnológico, que a saúde ela é um setor com muitos dados sensíveis, então, de maneira geral, como é que a gente pensa nessa inteligência digital, e é claro que eu vou trazer esse recorte aqui para a saúde, né? Então, aquele gráfico, assim como esse que eu estou mostrando agora, ele é de um think tank de Singapura, que tem estado em mesas com a Unesco, com a ONU, com diversas dessas instituições que eu apontei aqui, em que elas trazem quais são os nossos parâmetros, quais são os nossos elementos ou aspectos que a gente quer avançar num framework, né? Ou seja, numa estrutura de habilidades, competências, atitudes, formas de desenvolvimento de competitividade dentro desse campo, obedecendo, de certa forma, os objetivos de desenvolvimento sustentável, compreendendo a dinâmica dos dados sensíveis, da proteção de dados. Então, isso são elementos que eles apontam que é de uma quarta, digamos assim, evolução industrial, né? Então, uma primeira evolução industrial seria a parte de habilidades físicas, uma segunda evolução industrial, nós estaremos mais com habilidades cognitivas, né? Na terceira, a gente já traria aí elementos também de emoções, controles específicos de habilidades mais sensíveis, né? E aí já no 4.0, habilidades digitais, né? E aí envolve um conjunto de valores importantes para isso. Dentro dessas reflexões, é que eu faço aqui esse aporte de que isso vem sendo discutido em plataformas globais, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável traçados pela ONU, né, pela Unesco, diversas dessas associações, né, institutos
multilaterais no mundo. Então, nesse sentido, o que a gente tenta trazer aqui é como é que como é que a gente desenvolve essa inteligência digital dentro desse cenário de transformações que estão ocorrendo, em que a gente possa ter habilidades e competências no campo da comunicação, da liderança, da criatividade, capacidade de resiliência, capacidade de análise crítica, entendendo que tudo isso são elementos que eles não divergem entre si. Na verdade, eles têm um campo de uma sinergia entre eles, né? Então, eles elaboraram, mais ou menos, que vocês podem ver aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos de valores, de habilidades e competências dentro de 4 grandes áreas que a gente precisa, que estão atreladas entre si, né? De certa forma, uma conectividade digital, uma cidadania, que eles chamam de digital, criatividade e também esse espírito de competitividade, né? Ou seja, cada uma dessas áreas, essas 4 grandes áreas, elas têm nelas essa interseção com esses 8 grandes campos aí. Essa é uma plataforma internacional, né, como eu coloquei para vocês, um framework desenvolvido a partir dessa comparação entre esses diversos institutos e associações que debatem essa temática. Aqui no Brasil, a gente teve a Unifesp trazendo essa temática para a saúde, né? Avaliação da inteligência digital em saúde, é um projeto com o CNPq. Eles traduziram esses campos e essas grandes áreas, trazendo um questionário que você mesmo se aplica, e eles vão avaliando, então, que competências você conseguiu desenvolver nesses campos, dentro dessas grandes áreas, e que elementos, então, é preciso você tentar desenvolver, ou que elementos são importantes quando a gente for pensar num projeto do campo da saúde digital, que a gente vai ter que ter um pouco mais de ações específicas em detrimento de outras, né? E aí você vai ter aqui esses campos em torno da alfabetização, do letramento, da comunicação, da questão da privacidade desses dados, de agente de transformação digital, como é que a gente faz um processo de segurança também, de empatia, regulação dos dados, enfim, diversas situações que eles trouxeram aqui nessa lógica desse projeto baseado nesse Global Standards que eu apresentei anteriormente. Aí vamos pensar assim, beleza, aí vamos pensar na lógica da saúde, especialmente para a atenção primária. Não vou aqui entrar numa discussão filosófica de o tempo, como as coisas foram sucedendo, vou trazer um recorte mais contemporâneo. Mas é importante dizer assim que, historicamente, a gente tem diversos sistemas de informação no Brasil. Esses sistemas de informação eles produzem uma quantidade enorme de dados e não necessariamente eles estavam dialogando entre si, né? Muitos desses dados ficavam na base do DataSUS, né? E a gente tem visto, pelo menos desde 2018, mais ou menos, um esforço de tentar se organizar alguma forma, alguma forma de desses dados interagirem, de ter uma construção da política pública voltada para um campo da informática em saúde. E, nesse sentido, o que a gente observa é que houve uma guinada importante nesse terceiro governo Lula para uma maior compreensão de uma dinâmica do setor público nesse campo da saúde digital. Então, especificamente para a atenção primária, a gente tem visto
um forte incentivo para o desenvolvimento e o aprimoramento, por exemplo, do Prontuário Eletrônico do Cidadão, né, o PEC. Mas o PEC ele não é uma coisa isolada, tem todo um ecossistema dentro da estratégia desse SUS APS, que envolve aplicativos móveis, né, alguns deles o eSUS Território, o próprio a conexão desses dados no centralizador nacional. Então, a gente tem visto um cuidado, né, e também um crescimento importante para essa perspectiva. Isso eu estou trazendo da lógica da APS. Agora, um outro marco é a própria criação da Secretaria de Informação e Saúde Digital, a CEDIG, em 2023, em que ela incorporou o DataSUS e outros setores a nível do Ministério da Saúde para esse campo da saúde digital, da informação, né? E isso é um marco importante que vale aqui trazer, que tem sido um trabalho muito bem desenvolvido pela nossa secretária Ana Estela Haddad, e eu vou trazer no final da apresentação alguns apontamentos em relação a isso. O que a gente tem na APS, então, é a estratégia o eSUS. O eSUS a gente entende que é uma estratégia para além da APS. Eu vou trazer aqui o ecossistema do eSUS APS, que envolve o PEC, alguns aplicativos móveis, como que a gente sobe esses dados através de coletas de dados simplificados, CDS, como é que a gente traz também os dados de prontuários de terceiros. Então, esse é o nosso ecossistema aqui. É importante trazer, como eu disse para vocês, não é algo novo, mas a gente tem visto desde 2011 uma maturação, digamos assim, e a evolução desses sistemas de informação para a atenção primária e também do desenvolvimento do prontuário eletrônico, dos dispositivos eletrônicos para a APS. E aí a gente traz aqui como marco a própria a criação do prontuário eletrônico e as suas versões, como ele também foi avançando na sincronização dos dados com o CADSUS, com o CPF. É um avanço importante hoje a gente ter como uma informação que ela centraliza diversos outros dados para a gente poder acessar a plataforma que vá para além do Cartão Nacional de Saúde, ou seja, hoje a gente consegue atrelar essas informações ao CPF. Então, isso é algo muito importante, porque o que a gente viu várias vezes de uma pessoa poder possuir diversos cartões nacionais de saúde, cartões desatualizados. Agora a gente consegue centralizar todas essas informações num CPF, ou seja, no login único, de certa forma, né? Com uma capacidade de credibilidade maior, então, nos dados. Porque, como eu estou falando aqui, a saúde digital ela é muito ampla. Então, a gente está falando não só da questão da assistência ou da educação, eu estou falando também da análise e processamento de dados. E termos os avanços para que possamos ter dados mais confiáveis, dados mais transparentes e dados que a gente possa, de certa forma, interoperabilizá-los entre as diferentes plataformas, ou seja, mesmo que eu tenha acesso a uma plataforma X, uma plataforma Y, eu possa acessar esses dados com diferentes leituras. Isso são avanços importantes para o que está se desenhando para a nossa realidade atual. De certa forma, para a gente ter um panorama, eu trouxe a perspectiva mais do ecossistema informacional, mas como é que isso se dá na realidade da rede de atenção à saúde, ou seja, dos estabelecimentos, né, dos serviços. Então, em tese, você tem aí os diversos serviços com os prontuários eletrônicos e esses dados, eles vão ser enviados para algum lugar que centralize essas informações,
seja da Secretaria Municipal de Saúde, seja um servidor em nuvem, e essas informações elas sobem para o centralizador nacional, né, que é a Rede Nacional de Dados. As formas como esses dados eles são certificados, ou seja, no certo campo da segurança, que eu possa ter uma fidedignidade desses dados. Então, eu tenho desde o Cartão Nacional de Saúde, né, o número do Cartão Nacional de Saúde, até, por exemplo, o próprio acesso por GovBR, outras formas de certificação digital como o ICP e por aí vai. Então, veja que eu trago aqui para vocês como isso se configura no geral. Então, existem iniciativas, por exemplo, da CEDIG para o SUS digital profissional. O que isso significa? Que o profissional de saúde ele possa ter, assim como a gente tem aqui o meu SUS digital com as minhas informações sobre vacinas, informações de saúde, que o profissional de saúde ele também possa ter acesso ao SUS digital profissional, em que ele possa ter acesso aos dados dos usuários e usuárias que ele atende, mais fáceis, né? Ou seja, que ele possa, de certa forma, se eu estou numa unidade de saúde, ou se eu estou no pronto-socorro, eu tendo a possibilidade do SUS digital profissional, eu consigo acessar, através de um login lá no SUS digital profissional, que eu consigo puxar dados de diferentes serviços onde eu possa estar atrelado e, nesse sentido, compreender o histórico daquele paciente. Isso está em fase de desenvolvimento, tá, gente? O que eu estou falando hoje é algo que algumas coisas já estão ultrapassadas, outras já estão avançando, que é a dinâmica da saúde digital. Assim como a gente pretende, com todo o esforço que tem sido feito pela CEDIG, de que essa interoperabilidade de dados que eu acabei de falar, ela possa também incorporar não só os serviços do sistema de saúde, como os serviços também privados, conveniados com o sistema de saúde. Tá? E aí, quando eu vejo para atenção primária, é preciso a gente compreender assim, tá? Mas isso eu estou falando do campo da teoria, da saúde digital, os conceitos, mas assim, professor, isso se dá da mesma forma? Não, isso não se dá da mesma forma. É por isso que as diversas organizações internacionais e institutos nacionais têm feito os debates de como é que se faz essas adaptações para suas realidades locais. Uma coisa é eu falar saúde digital, por exemplo, em Portugal, onde eu faço doutorado. Outra coisa é eu falar sobre saúde digital nos Estados Unidos ou no Reino Unido, onde tem um sistema universal muito forte, que é o NHS. Outra coisa é eu falar também na realidade brasileira. Então, quando a gente está falando desses global standards, e nesse framework internacional, eu estou tentando criar um balizamento a nível de todos os países, né? E aí eu preciso também pensar como é que isso é para a realidade do país onde estou inserido. Então, especificamente para a nossa realidade brasileira, nós temos desafios importantes a serem pensados. Quando eu olho para a atenção primária, eu preciso entender que aqui nesse gráfico vocês vão ver que muitos dos estados que estão na região norte, a gente vai ver aqui como se está uma coluna vermelha. O que significa não implantado? O que isso significa, então, concretamente? São estados em que a gente não tem o uso do prontuário eletrônico do cidadão na atenção primária. Ou os dados ainda são muito preenchidos de maneira offline. Ou seja, a gente preenche num papel e em algum momento alguém numa Secretaria de Saúde vai passar essa produção uma vez no mês, porque precisa subir essa produção para que nós possamos ter os indicadores de saúde e também não prejudicar o município em relação ao seu financiamento. Então, significa que nós temos atrasos em vários estados no país, especialmente no norte, em relação, por exemplo, ao eixo sul e sudeste, né? Então, isso começa um pouco por aí. Mas, assim, qual é o contexto? Por que a gente diz atraso? É importante a gente refletir que, no Brasil, a gente também tem diferentes valores de conectividade, diferentes valores e faixas de avanços no campo da área da TI, né, da tecnologia da informação.
Então, só um exemplo básico. Esse é um dado, a CEDIS apontou isso numa apresentação delas, mas também você consegue acessar na Anatel, em que você observa que, para a região norte do país, nós temos os piores índices de conectividade. E aí, por exemplo, uma coisa é eu ter acesso à internet em Belém, que é uma capital, mesmo assim a gente tem algumas dificuldades. Outra coisa é eu estar, por exemplo, no Marajó, né? Outra coisa é eu estar em Paragominas, né? Aqui mesmo dentro do próprio estado nós temos muitas oscilações. E quando a gente leva isso para nível nacional, essas oscilações então são maiores, né? Então observa que dessa coluna das piores faixas de conectividade, a gente tem aí a Amazônia Legal e também alguns estados do Nordeste. Então, para a gente poder pensar no campo da saúde digital, a gente precisa pensar não somente na questão que eu estou falando aqui da prestação de serviço, né, de assistência ou da modalidade EAD, na parte de educação à distância. Eu preciso pensar em estruturas de hardware, software, análise e processamento de dados. É um campo muito, muito maior que isso. Então, isso é um elemento que eu trago aqui que atrapalha para a gente poder avançar nessa transformação digital. Porque se a gente não tem uma estrutura mínima, a gente não vai conseguir avançar na etapa da prestação de serviços ou mesmo da análise e processamento de dados, né? E aí eu trago aqui para vocês, em relação a uma atualização daquela tabela, a gente ainda continua vendo que os piores índices ainda continuam na região norte e em alguns alguns estados do Nordeste, tá? É por isso que tem sido pensado de forma muito, digamos, estratégica no PAC, né, no Programa de Aceleração do Crescimento, como que a gente melhora essa estrutura de comunicação, né, de conectividade no país. Quando a gente leva para uma reflexão da atenção primária no nosso cotidiano, o saber fazer, da assistência lá na unidade básica, é o que eu chamo do chão de fábrica, né? Então, por exemplo, no que eu tenho visto na tese de doutorado, a gente tem muita ainda dificuldade para que os dados eles interajam entre as diferentes plataformas. Então, o profissional ele acaba tendo que acessar diversos sistemas de informação. E também a gente tem visto ainda muita dificuldade para a produção desse dado. Então, veja, em muitos lugares a gente preenche dados básicos, mas dados mais complexos a gente ainda tem deixado de não preencher, ou não preenche de forma correta, e na hora que a gente vai precisar fazer uma análise desses dados, processar esses dados, a gente vai ter, geralmente, análises mais simplificadas, né? Então, eu trago aqui um projeto que eu pude participar, que foi o Projeto Saúde Belém Digital, que era um projeto com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento e Pesquisa FADESP, com a Secretaria Municipal de Saúde, na antiga gestão aqui no município de Belém, né? E o que a gente percebeu fragilidades em relação à estrutura de conectividade de informação. Então, aquilo que eu estava falando anteriormente, ou seja, não tinha computador, não tinha webcam, não tinha internet, ou a internet oscilava muito. A parte de literacia e letramento digital, então, assim, muita dificuldade dos trabalhadores compreenderem que a informação que a gente coloca no papel ela é diferente do quando a gente coloca numa plataforma, da necessidade de ter alguns campos de preenchimento eles serem de fato bem preenchidos, né? Um exemplo clássico aqui quando a gente vai lá preencher cadastros,
em relação à orientação sexual, muitas vezes esse é um campo que ele é pulado ou ele não é preenchido de forma correta. Isso nos dá dificuldade para compreender, por exemplo, o acesso da população LGBTQIA+ em serviços de atenção primária, um exemplo, né? A outra é também de um certo receio de preencher alguns dados com medo de golpes, entre outras coisas. Então, é importante a gente entender que a gente, quando está falando de prontuários eletrônicos, eles têm algum grau de certificação, algum grau de proteção, que, por ser dentro de um sistema público, ele é um grau de proteção consideravelmente seguro, né? E, nesse sentido, a gente tem avançado cada vez mais para um certificador único, né? Ou seja, em vez de a gente ter vários tipos de senha, em vez de ter vários tipos de cartões, a gente tem uma forma só de acessar um GovBR, ou pelo CPF, a biometria facial, a biometria digital, enfim. E a gente vê um desconhecimento concreto em relação a isso. Como é que a gente operacionaliza isso com a parte real, né? Com atendimento com o meu paciente? Isso também é uma outra dificuldade. E, claro, a interoperabilidade. O que eu faço aqui na unidade básica, talvez o colega em outra unidade básica não tenha acesso, ou o colega no pronto-socorro, ou numa UPA, ou no CAPES, não vai ter acesso. Então, seja o paciente que vai em vários serviços, os profissionais eles não vão conseguir ter acesso ao que foi feito em outros serviços. Assim como o próprio usuária, também vai ter dificuldade para acessar seus próprios serviços, os seus próprios dados em que estão nos serviços, medicamento, entre outras coisas, né? Se vocês perceberem no meu SUS digital, há uma tentativa importante com a base de dados das vacinas, então vocês conseguem ter lá resultados de alguns exames, mas isso ainda é algo que está no início, né, gente? Uma coisa que eu converso muito com o pessoal da área de TI. Nós temos vários mecanismos já desenvolvidos, mas não é rápido. Não é rápido que a gente faz o processo do aprimoramento da plataforma, da integração de dados na plataforma, da análise desses dados, demanda tempo e demanda também financiamento para isso, né? Mão de obra qualificada também, e isso não se faz de um dia para o outro, né? Então, uma outra reflexão que eu trago aqui é do próprio censo das UBSs, aí esse é a nível nacional, foi um censo feito pelo Ministério da Saúde em 2024, com 49 mil estabelecimentos, através do CNES, né, caçado do CNES, e a gente encontra também muitos elementos do que eu disse anteriormente. Uma certa dificuldade aí apontada na estrutura de conectividade e informatização, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste. No que tange à literacia e letramento de saúde digital, a gente observa ainda um pouco o uso dos aplicativos e plataformas para marcação de consultas. A gente observa também, às vezes, um pouco o uso ainda das ferramentas de telesaúde, né? Aí é de uma maneira muito empírica, dos projetos onde eu acompanho. A gente já tem muita dificuldade dos colegas da área da saúde compreenderem como podem usar essas ferramentas, né? E da interoperabilidade, né? Que eu estava falando anteriormente. Tem pouco acesso à informação dos usuários e usuárias em outros pontos da rede, né? Então, isso são coisas importantes para a gente pensar. Recentemente, a gente tem visto muitas matérias jornalísticas a respeito do uso da inteligência artificial na área da saúde, com uma certa empolgação, né? E que eu acho que é extremamente legítimo, porque tem uma potencialidade aí infinita. Mas é importante a gente também ter um olhar crítico, né? Uma perspectiva crítica a respeito disso. No que a gente está falando da proteção de dados, como que a gente consegue compreender que isso na área da saúde, muitos desses dados eles estão atrelados aos serviços públicos de saúde. Um exemplo, a gente tem projetos de pesquisa com inteligência artificial,
com a base de dados, por exemplo, do NHS, que é o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, um sistema robusto. E aí tem essa preocupação, como é que a gente consegue ter um cuidado com esses dados, como que a gente consegue utilizar esses dados mantendo uma lógica do público, né? O que eu quero dizer com isso? Eu posso utilizar esses dados para a gente poder fazer análises preditivas de problemas de saúde futuros, sobre a abstenção em serviços de saúde. Eu posso utilizar a inteligência artificial para aprimorar o que a gente pode pensar em relação àquele caso, ou seja, nos ajudar no raciocínio clínico. Mas a gente não adianta pensar nessas coisas se esses dados eles fiquem atrelados às big techs, como a gente já falou anteriormente, que a gente tenha risco de ter vazamento de dados, né? Então, uma série de situações que são complexas na área da saúde e que merece ter todo o cuidado de não criar uma certa espetacularização também. Assim como a IA e o desenvolvimento de diversas ferramentas da área da saúde digital nos auxiliam, é importante entender que eles também podem nos atrapalhar em aspectos importantes, na relação médico-paciente, nesse contato com o território, numa perspectiva da empatia entre os trabalhadores da saúde, em que são aspectos importantes que a gente chama do fator humano no trabalho na saúde, né? Ainda é algo muito forte, né? Então, pensando que a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em diferentes setores, eu trouxe aqui um pouco da atenção primária, esses desafios importantes, né? Como é que a gente aborda essas temáticas nos currículos e capacitações? Como é que a gente avança na melhoria da estrutura da informática e da conectividade? Como é que a gente avança nessa lógica da integração dos dados entre as diferentes plataformas, da interoperabilidade entre essas plataformas diferentes, entendendo o ecossistema informacional não só na PS, mas no SUS como um todo. Eu acho que nós temos um exemplo aqui, que é o Projeto Saúde Digital CCBS, em que a gente trabalha a perspectiva assistencial e também a capacitação com temáticas diversas e fazendo reflexões, inclusive, sobre saúde digital, que é isso que a gente está discutindo um pouco hoje, né, gente? Mas, assim, como é que a gente incorpora isso no currículo, por exemplo, no curso da medicina, da enfermagem, da TO, da fisioterapia? Como é que a gente avança para que os técnicos administrativos do serviço de saúde possam utilizar isso? Como é que a galera da engenharia da computação, de design, possa também ter essas temáticas nas suas formações, né? Assim como do direito, entre outras coisas. Então, esses são desafios postos. O que a gente vê aqui também, né, essas reflexões, elas estão muito bem, de certa forma, sendo discutidas pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né, que ela traz essa preocupação com a formação. Isso está presente num dos documentos que norteiam diversas dessas pactuações na saúde digital para a realidade brasileira, né, como é o caso da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028. Então, a gente tem esses diversos espaços acadêmicos e políticos que a gente tem debatido sobre esses temas. E aí, por exemplo, a gente tem aí iniciativas importantes. A gente tem o EducaSUS APS, ele é um curso EAD chancelado pela Federal de Minas Gerais e em parceria com o Ministério da Saúde, especialmente com a Secretaria da Atenção Primária. Ele é gratuito, então você pode ir lá e se cadastrar. É um curso robusto,
tem várias trajetórias formativas para quem é de nível técnico, para quem é médico, para quem é gestor, quem é programador, quem faz análise dos dados. A gente também tem cursos da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, né? Como, por exemplo, a gente tem na Unifesp, né, alguns cursos, a gente também tem algumas universidades que vêm ofertando, como a Federal da Bahia também. E a gente tem também, claro, não posso deixar de esquecer que o PET Saúde Digital, né? O PET, ele é um programa do Ministério da Saúde para a parte de ensino, serviço de trabalho, né? Educação pelo trabalho. E tem agora com um recorte específico para a saúde digital, incluindo estudantes que não são da área da saúde, né? Que tenham proximidade com esse campo. A engenharia da computação, ciência da computação, design, direito. Aqui na UEPA nós temos projetos importantes, né, sendo desenvolvidos no PET Saúde Digital. E que a gente pretende com isso, né, criar uma certa expertise e poder favorecer esse contexto de mudanças curriculares para poder avançar, por exemplo, como eu falei, em emendas de disciplinas com essa temática, né? Quando eu falo de conectividade e de estrutura, isso é mais complicado, mas no novo PAC tem previsto aí a construção de infovias nacionais, regionais e estaduais. A gente tem também uma perspectiva principalmente para a região norte, nordeste, para isso. Só que isso não é algo rápido, né, gente? Isso é algo que exige uma articulação do Ministério de Telecomunicações, um forte investimento público, Casa Civil. Então, assim, isso é algo que está posto, mas que eu quero dizer para vocês não é algo também que é imediato. E a gente também tem visto esse esforço grande da CEDIG na organização da Rede Nacional de Dados de Saúde, em que a ideia é que ele seja uma plataforma nacional, não só de interoperabilidade entre os dados, mas que a gente possa, através dela, também avançar em questões relacionadas à inovação, em informação dos serviços na área da saúde, ou seja, que a gente possa cada vez mais pensar em serviços digitais, né, nesse aspecto. A gente tem no Brasil diversas iniciativas, eu quero trazer aqui, por exemplo, a nível municipal, da Prefeitura do Recife, que nós temos diversas ações do Conecta Recife, com mensagens do WhatsApp para avisar sobre vacina, de lugares onde pode ser atendido. A gente também tem iniciativas no Rio de Janeiro com um mapa da cidade, que você pode fazer, que ele interage com o usuária, com os dados dos trabalhadores que estão lá, que você pode entrar em contato, quem é que é a sua equipe. A gente também tem isso em Curitiba, de teleatendimento. A gente tem visto a nível nacional os núcleos de telesaúde, aonde eu estou nesse momento, tem essa ação da telesaúde também, que é o Projeto de Saúde Digital do CBS da UEPA. Então, assim, o que eu quero colocar aqui, os desafios são enormes, mas a gente tem tentado, né, fazer ações, temos iniciativas importantes. Vai destacar que, assim, a potencialidade ela é gigantesca, mas que é importante que a gente tenha um certo olhar, uma certa perspectiva crítica, né? Compreender o nosso chão de fábrica, né? As nossas realidades locais, para que a gente não vá pensar em iniciativas no campo da saúde digital totalmente desconectadas da realidade local, né? Isso é importante. Senão a gente perde possibilidades e um contexto de avançar em mudanças para esse campo, né?
Por fim, a gente traz aqui algo que tem sido importante, que é o Agora Tem Especialistas, em que ele prevê ali a possibilidade de teleatendimentos. Aqui na UEPA tem se avançado bastante nisso, nessa integração da atenção primária com a atenção secundária, ou seja, com a oferta de avaliações com especialistas focais, e que isso esteja atrelado a uma certa linha de cuidado, ou seja, eu não só encaminho por encaminhar. Na verdade, eu tenho uma trajetória do cuidado em que o usuário ele vai ter um contato com um especialista focal, com um determinado exame complementar e um retorno disso com o especialista focal ou na sua unidade de saúde, ou seja, tem um certo compartilhamento do cuidado, uma certa trajetória do cuidado. Então, isso é uma iniciativa importante. Agora tem especialistas. Claro que a gente tem problemas históricos na regulação e nas filas no sistema de saúde, mas isso não vai ser resolvido de uma hora para outra. Essa é uma iniciativa que a gente vai ter que observar com muito cuidado, né? Porque também exige outros aspectos, inclusive na formação. A gente tem ainda uma concentração grande de profissionais especialistas nas capitais, nos grandes centros, e para a gente avançar nessa maior oferta, a gente precisa formar mais profissionais especialistas e fora dos grandes centros. E a saúde digital, ela auxilia nisso, seja com modalidade EAD, como a gente está aqui, ou seja mesmo na prestação de serviços. Então, de certa maneira, que eu trago aqui para vocês é que nós temos um cenário complexo e que a transformação digital ela está acontecendo. E é importante que a gente esteja atento para essa temática e que, assim, cada vez mais a gente possa ter espaços de formação, capacidade de desenvolvimento de estruturas, de hardware, de software, de programação, de análise e processamento de dados. Isso, como falei para vocês, são tarefas gigantes, multidisciplinares, mas o intuito aqui dessa nossa conversa é meio que apresentar o que está sendo feito no panorama nacional, local e principalmente com esse recorte para a atenção primária, que é o lugar onde eu estou inserido quanto médico de família, quanto professor, e tenho feito essas discussões dentro do campo da saúde digital. Então, desde já eu agradeço novamente o convite para estar aqui. E assim, estou à disposição para dúvidas. Não é uma modalidade que eu estou muito acostumado, né? De ter uma temática e eu desenvolver sobre essa temática. Geralmente eu costumo trazer algum convidado, fazer uma perspectiva, às vezes, de podcast ou de uma exposição dialogada. Mas foi um pedido com muito carinho, né, de trazer essa temática. Então, espero que tenha sido proveitoso e até a próxima. Tchau, tchau.